Ó filho de Prita, não se entregue a essa impotência degradante. Ela não condiz com você. Largue tal fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador dos inimigos. Klaibyam maismagama parta naitattvai upapadyate shudram hridayador balyam tyaktotishta parantapa. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 3. Arjuna foi chamado de o filho de Prita, a qual era irmã do pai de Krishna, Vasudeva. Portanto, Arjuna tinha um parentesco consanguíneo com Krishna. Se o filho de um governante recusa-se a lutar, ele é um governante somente de nome. E se o filho de um sacerdote brahmana age impiamente, ele é um sacerdote brahmana só de nome. Tais governantes e sacerdotes são filhos indignos de seus pais. Portanto, Krishna não queria que Arjuna se convertesse num filho indigno de um governante. Arjuna foi o amigo mais íntimo de Krishna, e Krishna o estava guiando diretamente na quadriga. Mas apesar de todos esses créditos, se Arjuna abandonasse a batalha, estaria cometendo um ato infame. Por isso, Krishna disse que tal atitude em Arjuna não condizia com a sua personalidade. Arjuna podia argumentar que ele abandonaria a batalha fundamentando-se na sua atitude magnânima com o muito respeitável Bhishma e seus parentes, mas Krishna considerou que a autoridade não aprovava esse tipo de magnanimidade. Sentimentalismo, né? Sentimentalismo nunca é bom. Sentimentaloides. Por isso que o mundo está essa maravilha, porque os sentimentalistas, os sentimentaloides acham que o que eles acham é bom. Não, bom é o que Krishna acha bom. E ruim é o que Krishna acha ruim. E ponto final, né, Bimala? Ele é o manda-chuva. Não existe ninguém igual ou superior a Krishna. E não existe verdade superior a Krishna. Krishna é o mais inteligente. Krishna é o mais sábio, é o mais tudo. Então o que ele acha é perfeito. Porque ele é perfeito e completo. Tá, já parei de falar. Portanto, as pessoas como Arjuna, que estão sob a guia direta de Krishna, devem abandonar tal magnanimidade ou suposta não violência. É que eu já repeti, né, Bima? Se os bons não usam a violência, os maus usam a violência, porque a violência faz parte deste mundo, né? Faz parte desta criação material. Então, se os bons não usam a violência para manter a lei e a ordem, os maus usam a violência. E aí o mundo vira essa maravilha que a gente vê, né? Os maus usando a violência, porque os bons não estão usando a violência. Arjuna disse, no caso, os governantes, tá? Ninguém está incentivando a pessoa comum aqui a usar a violência. Quem tem que usar a violência para manter a lei e a ordem são os governantes. E é exatamente o que estava falando nesse verso, que um governante não deve ser impotente. Arjuna disse, ó matador de Madhu, Krishna, como posso contra-atacar com flechas em batalha homens como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? Os superiores respeitáveis como Bhishma, o avô, e Dronacharya, o mestre, são sempre dignos de adoração. Mesmo se eles atacarem, não devem ser contra-atacados. É de etiqueta geral que aos superiores não se oferece nem mesmo uma luta verbal. Não se discute, não se briga, né, nem com palavras. Mas, bom, nós vamos ver o mais. Mesmo se eles são às vezes ásperos em comportamento, não devem ser tratados asperamente. Então, como seria possível que Arjuna os contra-atacasse?
Krishna alguma vez atacaria o seu próprio avô, o Grasena, ou o seu próprio mestre, Sandipani Muni? Eles foram alguns dos argumentos, estes foram alguns, não, que eu estou lendo aqui, estou pensando, Bima, se a pessoa não cai da posição dele, né, de mestre espiritual, de sacerdote brahmana, então se ele não cai da posição, essa é a etiqueta, né, que se deve mostrar diante deles, dos superiores. E estes foram alguns dos argumentos de Arjuna para Krishna. Muita gente, não estou entendendo nada. É por isso que os livros de Prabhupada devem ser estudados. Para que não escape nenhum detalhe. E quando tiver dúvidas, né, consultar um verdadeiro devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, um devoto da ISKCON. Aqui eu não entendo muito, não sei quase nada, o pouquinho que eu sei é que aprendi com os devotos e os livros de Prabhupada e as aulas de Prabhupada. Mas aqui Arjuna está lamentando, Bimala, e que lamentação é sintoma de ilusão. É melhor viver neste mundo mendigando do que viver às custas das vidas de grandes almas. Vou lendo. É melhor viver neste mundo mendigando do que viver às custas das vidas das grandes almas que são meus mestres. Embora sejam avaros, eles são, não obstante, superiores. Aí já mostrou um defeito nos superiores, está vendo, Bimala? Arjuna já viu um defeito nos superiores. Se eles são mortos, nossos espólios serão manchados com sangue. De acordo com os códigos das Escrituras, um mestre espiritual que se ocupa em uma ação abominável e perdeu seu senso de discriminação merece ser abandonado. Está vendo? Aí já a etiqueta já não vale mais, né? Porque de acordo com os códigos das Escrituras autorizadas, um mestre que se ocupa em uma ação abominável e perdeu seu senso de discriminação merece ser abandonado. Bhishma e Drona foram obrigados a tomar o partido de Duryodhana por causa de sua assistência financeira, embora não devessem ter aceitado tal posição simplesmente por considerações financeiras. Isso me lembra uma aula que o mestre de Prabhupada estava dando, né, Bimala? E tinha lá o Prabhupada prestando atenção e tinha lá uma pessoa que estava assistindo, né, e começou a falar com o Prabhupada, imagina, na hora da palestra, né, e falando com o Prabhupada, e Prabhupada não queria falar com ele. Mas aí, Bhaktisiddhanta viu, né, e falou para esse cidadão: você acha que me compra com suas doações? Vixe, já deu uma bronca, soltou um raio fulminante na cabeça dessa pessoa que estava falando com o Prabhupada. E aí virou para Prabhupada e falou: você quer sentar aqui e falar no meu lugar? Nossa! Claro que no caso de Prabhupada e o mestre, no caso de Prabhupada e o mestre, e Prabhupada é passatempo, né? Porque são almas eternamente liberadas. Mas fica o exemplo aí, né? Como os antigos falam, como um burro fala, o outro abaixa a orelha. Não serve muito bem, porque nem era burro quem estava falando e nem era burro quem abaixou a orelha. Tá, eu mais confundo do que explico. Tá bom, Bimala, sim senhora. Imagina, né? O mestre falando a verdade absoluta, o conhecimento mais elevado, a verdade última. E o cara conversando, Bimala. Não, tudo a ver aqui, né? Porque é o que Bhishma e Drona deveriam ter falado pro Duryodhana. Você acha que você me compra com a sua assistência financeira? Não, tem que fazer o certo. E o certo é você parar de fazer essa patifaria aí. Mas não, né? Ficaram quietos. E eles foram obrigados
a tomar o partido de Duryodhana por causa de sua assistência financeira, embora não devessem ter aceitado tal posição simplesmente por considerações financeiras. Sob as circunstâncias, eles perderam a respeitabilidade de mestres. Mas Arjuna acha... o problema é quando a gente acha, tá vendo? Mas Arjuna acha que eles, não obstante, permanecem seus superiores e, portanto, desfrutar os lucros materiais depois de matá-los significaria desfrutar espólios manchados de sangue. Nem sabemos o que é melhor, conquistá-los ou sermos conquistados por eles. Os filhos de Dhritarashtra estão agora na nossa frente neste campo de batalha, e se os matássemos, não nos importaria viver. Arjuna não sabia se ele devia lutar e arriscar violência desnecessária, embora lutar seja o dever dos governantes, ou se ele deveria parar e viver mendigando. Se ele não conquistasse o inimigo, esmolar seria o seu único meio de subsistência. Nem havia certeza de vitória, porque qualquer um dos lados poderia sair vitorioso, mesmo se a vitória os aguardasse e sua causa fosse justificada. Ainda assim, se os filhos de Dhritarashtra morressem na batalha, seria muito difícil viver em sua ausência. Aqui só apego, só lamentação, ilusão, né, Bimala? Todos os sintomas. Sob as circunstâncias, esse seria um outro tipo de derrota para eles. Todas essas considerações de Arjuna provam definitivamente que ele não era apenas um grande devoto do Senhor Krishna, mas que era também altamente iluminado e tinha completo controle de sua mente e sentidos. Seu desejo de viver mendigando, embora tivesse nascido na família real, é outro sinal de desapego. Ele era verdadeiramente virtuoso, como estas qualidades combinadas com sua fé nas palavras de instrução de Shri Krishna, seu mestre espiritual, indicam. Dá uma embolada aqui, comi alguma vírgula, alguma palavra, deixa eu voltar aqui. Arjuna, todas essas considerações de Arjuna provam definitivamente que ele não era apenas um grande devoto do Senhor Krishna, mas que também era altamente iluminado e tinha completo controle de sua mente e sentidos. Seu desejo de viver mendigando, embora tivesse nascido na família real, é outro sinal de desapego. Ele era verdadeiramente virtuoso tem uma vírgula aqui. Ele era verdadeiramente virtuoso. Como estas qualidades, combinadas com sua fé nas palavras de instrução de Krishna, seu mestre espiritual, indicam. Conclui-se que Arjuna estava bastante apto para a liberação. A menos que os sentidos sejam controlados, não há possibilidade de elevação à plataforma de conhecimento. E sem conhecimento, essa aqui é uma máxima, Bimala, a menos que os sentidos sejam controlados, não há oportunidade de elevação à plataforma do conhecimento. Tá, vou printar. Não, é que eu estava pensando aqui, né? Eu estava pensando que o governante, né? Como governante, Arjuna tinha que matar ou morrer. Ele não tinha nada que ficar pensando em renúncia, em ser um renunciado, em viver mendigando, né? Então tem muitos detalhes, muitos pontos. Tá, a menos que os sentidos sejam controlados, não há oportunidade de elevação à plataforma de conhecimento. E sem conhecimento, e devoção, não há outra máxima, Bima. Sem conhecimento e devoção, não há oportunidade de liberação. Gostei, hein?
Aqui falou tudo, hein? Sem conhecimento e devoção, não há oportunidade de liberação. Até rimou, você viu? Ou seja, só ficar na teoria, só no conhecimento teórico, sem devoção, sem devotar a vida a Deus, sem amar Deus com todo entendimento, com toda a sua vida, com palavras, corpo, mente e palavras, não há oportunidade de liberação. É porque quem ama, serve. Não existe amor sem servidão. Não existe isso. Se a mãe ama o filho, ela lava, passa, cozinha, dá banho, faz tudo para o filho. Isso nem é amor ainda. Agora imaginem, o que a mãe sente pelo filho é a coisa mais parecida com o amor. É parecido com o amor. Nem é amor ainda. Agora imagine, né? Então, sem conhecimento e devoção, não há oportunidade de liberação. E ponto final. Arjuna era competente em todos esses atributos, muito acima de seus enormes atributos em suas relações materiais. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na primeira linha está lá o link livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, vou tomar água. Está abrindo, Bimala. Abriu, está rodando. Abriu, está rodando, está rodando. Abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. O Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a Biografia Autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado. Então, a mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica, encomenda alguns, esses aí você dá de presente. Ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Então, o que mais? Agenda, tá? Vou lá na agenda. Agenda, tá. Não, aniversário só dia 3 agora, Bímola. Tá. O que nós vamos falar? Tem passatempo. Ótimo, adoro o passatempo. Então vamos ler o passatempo aqui. Já estou vendo o devoto rindo de orelha a orelha. Um rapaz também segurando um livro e rindo de orelha a orelha. Eles estão no calçadão, não sei da onde. A ver menos e ler mais. Tá bom, sim senhora. Em Florianópolis, está respondido. Em Florianópolis, o Miguel já havia comprado livros de Vinay Shri Nitai Prabhu em outra ocasião, o que o levou a buscar mais informações sobre a cultura védica e a tomar uma decisão incrível, tornar-se vegetariano. Desta vez, ao encontrar o devoto Gustavo, Miguel estava empolgado para contar as novidades. Nesta nova interação, ele também fortaleceu a sua boa impressão sobre Krishna e a ISKCON Hare Krishna e aproveitou para adquirir o livro de receitas vegetarianas, o que certamente o ajudará a descobrir ainda mais o quanto nossa cultura é maravilhosa. Não é à toa que Srila Prabhupada estabeleceu a distribuição massiva de seus livros como a atividade central da pregação da ISKCON. Desculpem.
A distribuição de livros aproxima gradativamente as pessoas de forma madura e autorizada, uma vez que confia e atribui incondicionalmente a sua potência às palavras e aos métodos de nosso fundador Acharya, Srila Prabhupada. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Tá bom, Bima, já. Eu canto, ela acha ruim, eu não canto, ela acha ruim. Nossa, é mais fácil agradar a Deus que agradar a Bima. Socorro, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Onde eu estava, hein? Ler a coleção Śrīmad Bhagavatam. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimbatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo, calma, não me apressa não, se dá bronca eu tuço. Cadê o capítulo, Bimala? Bimala, socorro, hein? A descer um pouco. O rei Yayati recupera sua juventude. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Canta, Radha Canta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos aqui, deixa eu tomar água. Espera aí, Bima. Shukadeva Goswami disse: ao ser repreendida com essas palavras cruéis, Sharmishta ficou muito irada, arfando como uma serpente e mordendo seu lábio inferior com os dentes. Ela dirigiu à filha de Shukracharya as seguintes palavras. Não pensei em nada não, Bima. Não bota eu no rolo não. Sua mendicante, já que não te enxergas, ficas falando desnecessariamente. Será que todos vós não ficais esperando em nossa casa
e como corvos precisais de nós para subsistirdes. Os corvos não têm vida independente. Eles dependem plenamente dos restos de alimentos que os chefes de família jogam nas latas de lixo. Portanto, por que um sacerdote brahmana depende de seus discípulos quando foi fortemente repreendida por Devayani, Sharmishta lançou contra Devayani a acusação de que esta pertencia a uma família de mendigantes corvinos. Faz parte da natureza das mulheres discutir até mesmo diante da menor provocação. Das mulheres, viu? Eu não estou falando das devotas. Mas se for devota de verdade, né? Tem esse detalhe, né? Quando fala devoto ou devota, é devoto de verdade, ou devota de verdade, né? Se não é mulher, se não é homem. Faz parte da natureza das mulheres discutir até mesmo diante da menor provocação. Como vemos através deste incidente, esta tem sido a natureza delas há muito e muito tempo. Usando essas palavras ásperas, Sharmishta ralhou com Devayani, a filha de Shukracharya. Irada, ela tirou as roupas de Devayani e atirou-a num poço. Falei que a briga ia começar. Após atirar Devayani no poço, Sharmishta foi para casa. Nesse ínterim, o rei Ayati, tendo saído para caçar, foi beber água no poço, onde acabou vendo Devayani. Vendo Devayani nua no poço, o rei Ayati imediatamente deu-lhe seu manto. Sendo muito bondoso com ela, ele segurou-lhe as mãos e a ergueu para fora. Com palavras saturadas de amor e afeição, Devayani disse ao rei Ayati: ó grande herói, ó rei, conquistador das cidades dos teus inimigos, aceitando minha mão, aceitaste-me como tua esposa. Não deixes que nenhuma outra pessoa me toque, pois nossa relação como esposo e esposa é arranjo da providência e não de algum ser humano. Enquanto retirava Devayani do poço, o rei Ayati, na certa, deve ter apreciado sua beleza juvenil e, portanto, talvez lhe tenha perguntado a que casta ela pertencia. Assim, Devayani teria imediatamente respondido: já nos casamos porque aceitaste minha mão. Unir as mãos da noiva e do noivo é um sistema que existe perpetuamente em todas as sociedades. Por conseguinte, logo que Ayati aceitou a mão de Devayani, eles poderiam ser considerados casados. Como estava enamorado do herói Ayati, Devayani pediu-lhe que não mudasse de ideia, nem deixasse que outro viesse casar-se com ela. Tem muitas regras, né? Uma mulher só deve ficar nua diante do esposo. Então ela ficou nua diante do rei, então se tornou esposa do rei. Tem muitos detalhes, né, Bimala? Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Por ter caído no poço te encontrei. Na verdade, isso foi arranjo da providência. Depois que amaldiçoei Katya, o filho do erudito sábio Brihaspati, ele me amaldiçoou dizendo que eu não teria um sacerdote brahmana como esposo. Portanto, a pessoa de braços poderosos, não há possibilidade de que eu me torne esposa de um sacerdote brahmana. Katya, o filho do erudito sacerdote celestial Brihaspati, fora discípulo de Shukracharya, com quem aprendeu a arte de reviver um homem que morrera prematuramente. Esta arte chama-se Mrita Sandivani e era especialmente usada durante a guerra. Você vê, qualquer um que conheça a arte pode ressuscitar as pessoas. Não é uma coisa assim muito incomum, né, Bimala? Entre os yogis, sábios e pessoas poderosas. Desde que o corpo esteja inteiro, né?
Quando havia guerra, os soldados na certa morriam prematuramente, porém se o corpo do soldado estivesse intacto, ele poderia ser ressuscitado através desta arte de Mrita Sanjivani, a qual era conhecida por Shukracharya e muitos outros. Katya, o filho de Brihaspati, tornou-se discípulo de Shukracharya e aprendeu. Devayani desejou ter Katya como seu esposo, mas Katya, por respeito a Shukracharya, via a filha do mestre espiritual como alguém respeitável, que lhe era superior e, portanto, recusou-se a casar com ela. Irada, Devayani amaldiçoou Katya, dizendo que, embora ele tivesse aprendido com o seu pai a arte de ressuscitar pessoas, ela não surtiria efeito. Ao receber essa maldição, Katya revidou amaldiçoando Devayani a jamais ter um esposo sacerdote brahmana. Como gostou de Yayati, que era um governante, Devayani pediu-lhe que a aceitasse como sua legítima esposa. Embora isso fosse Pratiloma Vivaha, o casamento de uma filha de família superior com o filho de uma família inferior, ela explicou que este arranjo fora feito pela providência. Imagina como ela falou com palavras doces, né, Bimala? Tá. Não precisa quebrar nada. Shukadeva Goswami prosseguiu, com você eu moro até debaixo da ponte, não sei o que, blá blá blá, essas histórias antes, né? Depois, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Aí faz o cara trabalhar igual um asno. O cara vira um cachorro bailarino, um macaco bailarino nas mãos de uma mulher. Tá, já parei de falar. Shukadeva Goswami prosseguiu. Visto que esse casamento não é sancionado pelas escrituras modelares, o rei Yayati não gostou disso, porém, como foi arranjado pela providência e como se sentiu atraído pela beleza de Devayani, ele aceitou o seu pedido. De acordo com o sistema védico, os pais primeiro consultavam os horóscopos do rapaz e da moça que iam se casar. Se, de acordo com os cálculos astrológicos, o rapaz e a moça fossem compatíveis sob todos os aspectos, a união chamava-se Jotaka e o casamento seria aceito. Mesmo há 50 anos, esse sistema era vigente na sociedade hindu. Qualquer que fosse a riqueza do rapaz ou a beleza pessoal da moça, sem essa compatibilidade astrológica, o casamento não acontecia. A pessoa nasce em uma dentre 3 categorias, conhecidas como Devagana, Manushyagana e Rakshasagana. Em diferentes partes do universo existem semideuses e demônios. Peraí, deixa eu tomar água. Em diferentes partes do universo existem semideuses e demônios. E também na sociedade humana, algumas pessoas parecem semideuses, ao passo que outras parecem demônios. Se, de acordo com os cálculos astrológicos, houvesse uma natureza demoníaca e uma natureza divina conflitantes, não se realizaria o casamento. Não dá, né? O santo e o demônio, o demônio e a santa, não dá certo, né? Não tem como dar certo. Igualmente havia cálculos referentes a Pratiloma e Anuloma. A ideia central é que se o rapaz e a moça estivessem em níveis parecidos, o casamento daria certo, enquanto a desigualdade entre eles traria infelicidade. Por isso que você vê, a maioria dos casamentos não dão certo, porque é feito na ignorância, é feito com base na atração do corpo. O cara deseja desfrutar dela, ela deseja desfrutar dele, e aí faz o casamento, e aí dá errado. Porque é casamento baseado em ignorância. Bímola, porque é baseado em desejo. Acaba o desejo, acaba a união. Ele deseja outra ou ela deseja outra, acabou a união. O casamento material é assim, furado. Começa na lua de mel e acaba na lua de fel. Porque se deixou de dar
ao casamento essa atenção, observamos agora muitos divórcios. Na verdade, o divórcio acabou vulgarizando-se, embora antigamente o casamento fosse vitalício, e a afeição entre o esposo e a esposa era tamanha que a esposa fazia questão de morrer quando seu esposo morria, ou então permanecia a vida inteira uma viúva fiel. Agora, evidentemente, isso deixou de ser possível, pois a sociedade humana caiu ao nível de sociedade animal. O casamento agora ocorre como simples acordo. Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 12.2.3 e diz que a palavra Abhiruti significa acordo. Se o rapaz e a moça simplesmente concordam em se casar, o casamento acontece. Mas quando o sistema védico não é rigidamente observado, o casamento frequentemente termina em divórcio. Em seguida, quando o rei erudito retornou ao seu palácio, Devayani voltou para casa chorando e contou a seu pai, Shukracharya, toda a situação criada por Sharmishta. Ela falou como fora atirada no poço, mas foi salva pelo rei. Logo que Shukracharya ouviu o que aconteceu a Devayani, sua mente ficou muito angustiada, condenando a profissão do sacerdócio e louvando a posição de Untyavriti, em português coletar os cereais dos campos. Ele fez-se acompanhar de sua filha e deixou o lar. Peraí, deixa eu... tomar água. Engraxar a garganta, Bima. Ao adotar a profissão de pombo, o sacerdote Brahmana subsiste coletando cereais do campo. Isso se chama Untyavriti. O sacerdote Brahmana que aceita essa profissão de Untyavriti é tido como exemplar, porque depende por completo da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus e não mendiga de ninguém. Embora a posição de mendigo seja permitida para um sacerdote Brahmana ou um renunciado, se sai melhor quem evita essa posição e simplesmente deixa a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, cuidar de sua manutenção. Shukracharya de certo estava muito sentido pelo fato de que, devido à queixa de sua filha, teria de ir pedir alguma misericórdia ao seu discípulo, o que ele era obrigado a fazer porque aceitara a posição de sacerdócio. No íntimo, Shukracharya não gostava dessa sua profissão, porém, como a aceitara, ele mesmo contra a sua vontade era obrigado a dirigir-se ao seu discípulo para tirar a limpo a denúncia feita pela sua filha. O rei Vrishaparva compreendeu que Shukracharya vinha castigá-lo ou amaldiçoá-lo. Consequentemente, antes que Shukracharya chegasse à sua casa, Vrishaparva saiu e, na rua, caiu aos pés de seu mestre espiritual. Caiu aos pés de seu mestre espiritual e o satisfez, impedindo que sua ira se manifestasse. Bom, vamos parar aqui, né? Já tocou o búzio aí, já acabou o tempo. E no próximo programa a gente vai ver se o mestre perdoou ele ou amaldiçoou o seu discípulo. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Você clica nessa foto.
Já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. No sebo da loja tem vários livros, né? Vários livros da coleção Śrīmad Bhagavatam. E você que está com a coleção incompleta, tá aí a sua chance de completar a sua coleção. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaurabhata Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhata Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Estamos lendo o capítulo As Orações Shikshashtaka. Paramos na página 490, tá? Deixa eu aumentar a letra, porque nunca está no tamanho certo. Não, é lamentação, Bimala. Ansiando a página certa e lamentando não ter a página certa. A alma condicionada é assim, né? Os sintomas de ilusão é isso. Anseio o que não tem e lamento o que perdeu. Tá, já parei de falar. Aí, tá vendo? Só bronca. Aí a tosse psicológica já volta. Deixa eu pegar mais água aqui, porque... vou tentar, né? Vou tentar tomar tudo. Que camelo o quê, Bímola? Não podem tomar um pouquinho de água mais. Camelo. Pronto, agora vai. O terceiro capítulo também narra como Shri Krishna Chaitanya libertou todo mundo, outorgando ao universo o santo nome do Senhor Krishna, e descreve como Haridasa Thakur, através de seu exemplo prático, estabeleceu as glórias do santo nome, Hare Krishna, Hare Rama. O quarto capítulo descreve a segunda visita que Sanatana Goswami fez a Shri Krishna Chaitanya e como o Senhor o salvou de cometer suicídio. O quarto capítulo também narra como Sanatana Goswami foi testado ao sol de Jyeshta, uma mistura de maio e junho, e foi então dotado de poder e mandado de volta para Vrindavana. No quinto capítulo, o Senhor Krishna Chaitanya mostrou seu favor a Pradyumna Mishra e fê-lo ouvir Ramanandarai falar sobre Krishna. Também nesse capítulo, Swarupa Damodara Goswami rejeitou o drama de um poeta da Bengala e estabeleceu as glórias da forma de Deus no altar. O sexto capítulo descreve como Raghunatha Dasa Goswami encontrou-se com Shri Krishna Chaitanya e, segundo a ordem de Nityananda, Prabhu realizou o festival do arroz frito. Queria estar nesse festival também, meu irmão. Queria estar em todos os festivais. O Senhor Krishna Chaitanya confiou Raghunatha Dasa Goswami aos cuidados de Swarupa Damodara Goswami e deu de presente a Raghunatha Dasa uma pedra da colina de Govardhana e uma guirlanda de conchinhas. O sétimo capítulo conta como Shri Krishna Chaitanya encontrou-se com Vallabhabhata e de diversas maneiras desfez-lhe o falso orgulho. O oitavo capítulo descreve a chegada de Ramachandra Puri e como, com medo dele, Shri Krishna Chaitanya minimizou a sua alimentação. No nono capítulo há uma descrição de como Gopinatha Pataniaka foi salvo e como as pessoas dos três mundos foram capazes de ver Shri Krishna Chaitanya.
No 10º capítulo, descrevi como Shri Krishna Chaitanya saboreou a comida dada por seus devotos. E também descrevi os sortimentos nos sacos de comida de Raghava Pandita. Também nesse capítulo há uma descrição de como o Senhor Krishna Chaitanya examinou Govinda e como o Senhor dançou Hare Krishna no templo. O 11º capítulo descreve o desaparecimento de Haridasa Thakur e como o Shri Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, mostrou sua afeição para com seus devotos. No 12º capítulo estão as descrições de como Jagadananda Pandita quebrou um pote de essência e de como o Senhor Nityananda castigou Shivananda Sena. No 13º capítulo, Jagadananda Pandita foi até Mathura e regressou e, por acaso, Shri Krishna Chaitanya ouviu uma canção cantada por uma dançarina, uma Devadasi. Também no 13º capítulo, Raghunatha Bhatta encontrou-se com Shri Krishna Chaitanya, que por sua misericórdia imotivada o enviou para Vrindavana. O 14º capítulo descreve o início do transe transcendental do Senhor, no qual seu corpo estava em Jagannatha Puri, mas sua mente em Vrindavana. Também nesse capítulo há uma descrição de como Shri Krishna Chaitanya caiu diante do portão Sinhadwara do templo de Jagannatha, com seus ossos separados nas juntas, e como diversos sintomas transcendentais despontaram. Também nesse capítulo há uma descrição de como Shri Krishna Chaitanya correu em direção a Chataka Parvata e falou como um louco. No 15º capítulo encontra-se uma descrição de como Shri Krishna Chaitanya entrou no jardim à beira-mar, confundindo o jardim com Vrindavana. Também nesse capítulo há uma descrição da atração dos 5 sentidos do Senhor Krishna Chaitanya por Deus e como ele buscou Krishna na dança eterna do amor. O 16º capítulo relata como Shri Krishna Chaitanya mostrou sua misericórdia a Kalidasa e assim demonstrou o resultado de se comer os restos do alimento dos devotos de Deus. Ele também descreve como o filho de Shivananda compôs um verso e como o porteiro de Sinhadwara mostrou Krishna para Shri Krishna Chaitanya. Também nesse capítulo explicam-se as glórias da Mahaprasadam, Krishna Prasadam, e saboreia-se um verso que descreve o efeito do néctar dos lábios de Krishna. No 17º capítulo, Shri Krishna Chaitanya caiu em meio às vacas e assumiu a forma de uma tartaruga à medida que suas emoções de êxtase despertavam. Também no 17º capítulo, as qualidades do som de Krishna atraíram a mente de Shri Krishna Chaitanya, que em êxtase descreveu o significado do verso Ka Stri Anga Te. Devido à conjunção de diversas emoções estáticas, Shri Krishna Chaitanya voltou a falar como um louco e descreveu em pormenores o significado de um verso do Krishna Karnamrita. No 18º capítulo, o Senhor caiu no oceano e em êxtase ele viu os passatempos em que Krishna e as vaqueirinhas lutam na água. Nesse devaneio, Shri Krishna Chaitanya viu o piquenique. Deixa eu tomar água. Nesse devaneio, Shri Krishna Chaitanya viu o piquenique que Krishna realizou na floresta. Enquanto o Senhor Krishna Chaitanya flutuava no mar, um pescador o pegou e então o Senhor voltou para a sua própria residência. No 19º capítulo há uma descrição de como o Senhor Shri Krishna Chaitanya, devido às saudades de Deus, esfregava o seu rosto contra as paredes e falava como um louco.
Esse capítulo também descreve Krishna a vagar num jardim numa noite primaveril, e ele descreve na íntegra o significado de um verso sobre o aroma do corpo de Deus, Krishna. No 20º capítulo, o Senhor Krishna Chaitanya recitou seus próprios 8 versos instrutivos, e em amor estático, Krishna Prema saboreou-lhes o significado. Shri Krishna Chaitanya compôs esses 8 versos para instruir os devotos, mas ele também saboreou pessoalmente o seu significado. Acabo assim de descrever os principais passatempos e o seu significado, pois mediante esta repetição, todos podem rememorar as descrições encontradas no livro. Em cada capítulo há diversos tópicos, mas selecionei apenas os principais, pois nem todos eles poderiam ser descritos novamente. As formas de Deus, Madana Mohana e Shrimati Radharani, Govinda e Shrimati Radharani, Gopinata e Shrimati Radharani de Vrindavana, são a vida e a alma dos devotos de Deus da Gaudiya. Para que os meus desejos possam ser satisfeitos, coloco os pés de lótus destas personalidades sobre minha cabeça. O Senhor Shri Krishna Chaitanya, com o Senhor Nityananda, Adwaita Acharya e seus devotos, bem como Shri Swarupa Damodara Goswami, Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Shri Raghunatha Dasa Goswami, que é meu mestre espiritual, e Srila Jiva Goswami. Srila Raghunatha Dasa Goswami foi o mestre espiritual instrutor de Krishna Dasa Kaviraja Goswami e, portanto, foi descrito como Shri Guru. A misericórdia de seus pés de lótus é meu mestre espiritual e minhas palavras são meus discípulos que fiz dançar de diversas maneiras. O Upadhyaya refere-se àquele que, ao ser abordado, transmite instruções. O Manu Samhita diz que, Prabhupada cita um verso em português, aquele que ensina aos outros uma parte dos Vedas ou dos textos védicos suplementares pode ser chamado de Upadhyaya. Upadhyaya refere-se também àquele que ensina a arte. Ao ver o cansaço dos discípulos, o mestre espiritual parou de fazê-los dançar. E porque esta misericórdia não mais as faz dançar, minhas palavras agora sentam-se em silêncio. Minhas palavras inexperientes não sabem como dançar por si sós. A misericórdia do mestre fê-las dançar tanto quanto possível, e agora, tendo acabado de dançar, elas foram repousar. Passo agora a adorar os pés de lótus de todos os meus leitores, pois pela misericórdia de seus pés de lótus há toda boa fortuna. Nós somos leitores também, Bimala. Já pensou que maravilha, hein? Ser leitor dessa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Se alguém ouve os passatempos do Senhor Shri Krishna Chaitanya como descritos nessa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, lavo-lhe os pés de lótus e bebo a água. Decoro minha cabeça com a poeira dos pés de lótus da minha audiência. Agora, todos vós bebestes este néctar, e por isso meu trabalho é exitoso. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Shri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. O Chaitanya Charitamrita está repleto com as atividades de Shri Krishna Chaitanya, que é a própria suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele atrai toda boa fortuna e destrói todas as coisas inauspiciosas. Se alguém saboreia com fé e amor o néctar do Chaitanya Charitamrita, torno-me como uma abelha em busca do mel do amor transcendental de seus pés de lótus.
Como este livro, Chaitanya Charitamrita, agora está completo, tendo sido descrito para a satisfação das opulentíssimas deidades de Madana Mohana Ji e Govinda Ji, que ele seja oferecido aos pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya Deva. Devotos autorrealizados são como abelhas, abelhas enlouquecidas por suas próprias doçuras aos pés de lótus de Krishna. O aroma desses pés de lótus perfuma o mundo inteiro. Que alma autorrealizada seria capaz de abandoná-los? Em Vrindavana, no ano de 1537, era Shakabda, no mês de Dhyayishta, uma mistura de maio e junho, domingo, no 5º dia da lua minguante, conclui-se este Chaitanya Charitamrita. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita ante a Lila, 20º capítulo, descrevendo o significado do Shikshastaka e como o próprio Senhor Krishna o saboreou. Fim do ante a Lila. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Todas as glórias a Krishnadasa Kaviraj Goswami, Srila Prabhupada Ki Jai. Infelizmente acabamos de ler, né, Bímola? Mas esta coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru
Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya,
Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine